Você acha que todo monopólio tem que ser do Estado? Eu acho que todo monopólio deveria ser do Estado operário. Sim. Eu acho que de setores estratégicos, principalmente. O Estado toma conta, o Estado administra ali, mas Estado, é dividindo, o tipo, Estado uma parada... operário. Sim, o Estado sim. operário. Sim, o Estado Não operário. é o Estado que a gente tem hoje. Não, o Estado que a gente tem hoje é o Estado burguês. Total. Total. Porque Mas é isso, ele funciona para poder articular e fazer com que os negócios da burguesia brasileira funcionem. De frações e frações, que também estão em disputa interna. Acho que isso que é importante a gente entender, né? Existe uma velha mitologia que a galera da esquerda fala que a direita é unida em torno do não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que assim, existe uma união, uma unidade programática, uma unidade de programa político mais consolidada. Mas ao mesmo tempo, a direita briga entre si também, para decidir quem vai tomar o poder. Essa questão, por exemplo, né, esse alinhamento que o governo federal tem com a Febraban, né, que é Santander, Itaú, que são os grandes, o grande oligopólio dos bancos no Brasil, a meu ver, é uma evidência, né, um sintoma de como os setores mais bolsonaristas, mais à direita, estão próximos de outras fatias do mercado financeiro, das fintechs, por exemplo, que são muito mais alinhadas ao discurso do Bolsonaro, do Brasil Paralelo, desse tipo de organização. Então o que é isso? É uma disputa no seio da classe dominante. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos supor que a gente faz um plano de desenvolvimento e todo monopólio começa a fazer parte do Estado. Já é um baita de um avanço, você não acha? Sim, mas não tô falando do Estado da classe operária, não. Não. Tô falando do Estado atual, do Estado hoje. Tudo na mão do Todos os Estado monopólios agora. A gente começa... agora é o Estado que vai tomar conta. Eu vejo que já é um baita de um avanço. Tenho medo. Assim. Eu acho que seria ótimo se isso pudesse acontecer, né? De que isso simplesmente fosse organizado e tal, mas eu acho que a tendência não é essa. Não, e se acontecer, vai ser a mesma coisa que a gente vê, mano. Fala sério. Você sabe a política que a gente por exemplo, vive a China cuida dos... Aí poderia a ser China igual cuida das empresas dos setores estratégicos ali. Com um projeto de lá na frente passar pra... A China, eu pôr na mão dos caras que tá lá, mano. Não, eu acho que assim, a China... Nossa duas senhora. coisas importantes. Primeiro, a China teve um processinho, um negocinho chamado Revolução Chinesa de 1949. É isso que consolidou esse poder. Foi a classe trabalhadora chinesa, né? Foi o processo de construção da Revolução Democrática Chinesa que manteve e conseguiu dar essa hegemonia do poder político para os operários e os camponeses. E que a burguesia chinesa também participa hoje em dia, mas que tem muito menos poder político do que tem, por exemplo, no Brasil. Sim. Evidentemente. Sim, né? É. Eu acho que no caso brasileiro, sem um processo que haja essa transformação radical na matriz do poder, isso é impossível. É impossível porque o desenvolvimento brasileiro, sob essas condições que a gente vive hoje, é atrelado à nossa condição de dependência. Então, o plano de desenvolvimento que pode existir no Brasil, né? Vamos imaginar que aconteça algum plano de desenvolvimento e o Estado brasileiro resolva investir em áreas que ele considera estratégicas para o seu desenvolvimento. Bom, esse desenvolvimento vai ser voltado para qual classe social? Porque assim... Os interesses econômicos da burguesia, né, dos capitalistas e tal, são distintos dos trabalhadores. Totalmente. Então, qual que é a necessidade que vai ser atendida no meio desse processo? Porque a burguesia brasileira, ela já demonstrou em outros momentos da história que ela não está preocupada com o desenvolvimento das forças produtivas, com a saída do lugar de dependência que o Brasil ocupa na cadeia mundial de produção, no circuito mundial imperialista. Não, a burguesia brasileira, no momento em que ela se propôs a ela combater, por exemplo, o imperialismo dos Estados Unidos ali nos anos 60, né, aquela mitologia da burguesia nacional, o que ela fez? Apoiou um golpe de Estado para poder garantir a permanência do Brasil nesse circuito. Tanto que é a ditadura empresarial militar que cria as bases produtivas e as bases de avanço de desenvolvimento. E aí, por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel, que vão modernizar, que vão tentar produzir bens de capital, etc, etc. Mas primeiro, com financiamento estrangeiro, então submetido aos interesses dos empréstimos tomados ali atrás. Então é isso. O governo da ditadura empresarial militar brasileira ele é caracterizado por um processo de ataque aos trabalhadores, né? Política de arrocho salarial, a política do PAEG do Castelo Branco, o AI-5 do Costa e Silva, depois você vai ter o período do milagre econômico, entre aspas, do Médici e tal.
E ao mesmo tempo que você tem esse ataque ao processo de organização dos trabalhadores, você tem um desenvolvimento que vai ser atrelado ao lugar que o Brasil ocupa na cadeia mundial imperialista. Qual que é? Produtor de commodity. Você vai olhar para o avanço da fronteira agrícola no Brasil, ele começa a ganhar muita força a partir de quando? Na virada dos anos 70 para os anos 80. Que é quando você tem os primeiros projetos, por exemplo, de desenvolvimento na região amazônica. A Transamazônica, tem uma outra usina hidrelétrica que tem, que a galera não fala disso, não fala, e eu não lembro agora exatamente o nome da usina hidrelétrica, mas é uma usina hidrelétrica que foi construída numa região que a água não cai, que não produz energia. Que jogou e ali afogou aquela floresta, formação vegetal ali, eu não lembro qual que é o nome, tem um nome específico, que é sempre esse mesmo papo, é um desenvolvimento para poder levar o avanço, o progresso, blá blá blá, mas que no final das contas faz o quê? Assegura nesse lugar. Então, ao mesmo tempo, você teve uma produção de capitais que fortaleceu o agronegócio e que nos consolidou como dependente dos empréstimos estrangeiros. Então, eu acho que, na realidade, um plano de desenvolvimento para o Brasil, nesse campo, né, pensando numa burguesia brasileira interessada, eu não sei se existe uma burguesia brasileira interessada nesse desenvolvimento. Porque, bicho, com uma taxa Selic a 15%, quem vai querer investir em indústria nesse país? Pô, quem vai querer? deixa render. Quem vai querer? lá, Tá maluco? Pô, a era. indústria você precisa contratar máquina, contratar gente, comprar Correr insumo. risco. E aí, isso, porra, acabou. e aí você pensa assim, o Brasil tá vendo a sua estrutura produtiva, por exemplo, de fertilizantes e de adubo simplesmente ser devastada, né? Ser desmontada completamente. A gente tá importando tudo. Sim. Aí você vai ter que custear mais isso. Imagina, uma taxa Selic a 15%, você deixa teu dinheiro na renda fixa. É isso, não é nem Bitcoin, não é nem ação, não é nem esses planos meio maluco de ganhar dinheiro muito rápido. É título da dívida pública. Você joga teu dinheiro, é garantido, e você vai ter um rendimento a partir de 15%, né? Porque os títulos mínimos de saída imediata, de saque imediato, é de 100% do CDI, né? Que aí dá mais ou menos 100% da taxa Selic. Se você joga esse dinheiro num título da dívida que você vai sacar dali 25 anos, meu amigo, você vai criar a piscina de moedas do tio Patinhas. É isso, você vai criar uma fonte inesgotável de dinheiro. A burguesia brasileira está interessada nisso? Ela já mostrou em outros momentos. O governo consegue baixar essa taxa de Selic, assim? Consegue, claro que consegue. Na canetada ali, falar, agora hoje, é isso aqui. Hoje não consegue mais, porque em 2019 foi votada a autonomia do Banco Central. É verdade. Que aí acabou com a possibilidade do governo atrelar suas políticas econômicas à política do Bacen. Uhum. Então isso foi aprovado e nunca foi revertido. Se reverte isso daí, o governo consegue estipular, ó, a taxa Selic do país é 2, é 1. Teria essa capacidade, né? Teria com certeza essa capacidade, essa possibilidade. Só que o que a gente olha agora é o contrário disso. É, na verdade, um banco central cuja autonomia é prometida pela Presidência da República e pelo Ministério da Fazenda. Quando o Gabriel Galípolo foi anunciado como presidente do BC, teve ali uma live, não sei o que foi e tal, que eles estavam conversando sobre isso e foi comentado. O presidente do Banco Central vai ter total autonomia para fazer o que bem entender. O que isso significa? Significa que ele vai ser capacho da Febraban. É isso, ele vai obedecer aos anseios e desejos da Febraban, que alega que a economia está aquecida, que é preciso desacelerar a inflação, que é preciso desacelerar o ritmo da vida econômica. Cara, você olha, a gente estava falando sobre isso hoje, São Paulo está com 96 mil pessoas em situação de rua. A informalidade está explodindo. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não estão conseguindo comprar casa, estão se endividando cada vez mais. E aí você vê que o presidente do Banco Central, o Galípolo, votou igual o Roberto Campos Neto em quase todas as reuniões do Comitê de Política Monetária, que é quem decide a taxa Selic. E aí é isso. Então, aí essa narrativa, né, de que o problema é uma figura em particular. Então, o problema é o Bolsonaro. Aí o problema é o Roberto Campos Neto. Aí que era o presidente do Banco Central. Aí o problema é essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Aí você tira. Acabou o problema. Não tem mais problema. Então todo mundo falava. Teve ato da majoritária da Uni, que são as forças estudantis de esquerda que, enfim, estão na gestão da Uni, dominando a Uni há muito tempo, que fez um protesto na frente do Banco Central, varrendo o Banco Central, tipo, falando assim, nós vamos varrer o Roberto Campos Neto.
Não, uma coisa, enfim, uma performance que não serve pra absolutamente nada. E aí, depois que o Roberto Campos Neto saiu, alguém viu mais um pio sobre o problema da taxa Selic por parte das forças do governo? Não fala mais nada. Não fala mais nada. Então, assim, essa autonomia é um dos pontos que quebrou. Na verdade, o Haddad fala assim, pô, é fácil criticar, mas vocês não têm noção como que é esse Congresso, o governo não tem força no Congresso. Não, é o mesmo papo, pô.